Boa noite. O 3-1 está no ar. Hoje nós vamos discutir os rumos da banda larga no país. O nosso convidado é o presidente da Associação Brasileira de Telecomunicações, Telebrasil, o engenheiro Antônio Carlos Valente, que também é presidente do Telebrasil, sindicato que reúne as empresas de telecomunicações brasileiras, além de ser o presidente do Grupo Telefônica no Brasil. Para participar dessa entrevista, convidamos o editor da revista Teletime, Samuel Possebon, e a diretora da Momento Editorial e responsável pelo portal Telesíntese, Miriam Aquino. Antes, vamos saber um pouco mais sobre a banda larga e o nosso entrevistado. Inclusão digital. Há quanto tempo se fala sobre isso? O que há alguns anos era uma meta para o futuro, agora é o presente. Há uma década, o acesso à internet ainda era um privilégio restrito, com conexão discada pela linha telefônica e com velocidade muito baixa. Para a informática, uma década é muito tempo. Nesse período, os engenheiros desenvolveram a conexão banda larga e a disseminação foi imediata. As vantagens eram muitas, a começar pela velocidade. Os brasileiros puderam se conectar mais rapidamente aos sites, inicialmente através de modems externos e depois pela tecnologia de terceira geração, que permite o acesso sem fio em qualquer lugar. A rede wireless transmite dados em velocidade e já está disponível em diversos aeroportos, shoppings, até mesmo na orla de praias e em comunidades inteiras, como a favela da Rocinha, onde existe um projeto de inclusão digital. A tecnologia avança e, mesmo com alto custo, já atinge mais de 19 milhões de pessoas pelo celular 3G. Por outro lado, só 35% da população tem computador e há dificuldades de conexão como na região amazônica. Os números da Telebrasil mostram que tanto a banda larga fixa quanto a móvel já ultrapassou os 41 milhões de usuários no país. Só nos últimos 12 meses, o serviço ganhou mais 14 milhões de clientes. Um crescimento vertiginoso, que só não é maior porque os preços ainda são altos e a velocidade não é a ideal se comparada com outros países. O governo também aposta no futuro conectado para a inclusão social. Por isso, criou em 2010 o Plano Nacional de Banda Larga, com o objetivo de baratear o serviço para, no máximo, R$ 35,00 por mês e permitir que os computadores tenham acesso à internet a uma velocidade mínima de 1 megabyte por segundo. Nós já temos no Brasil aproximadamente quase 41 milhões de pessoas com acesso à banda larga, mas ainda existe o risco de, vamos dizer assim, uma grande segregação da parcela mais pobre da população em relação a esse mundo novo, virtual e das comunicações digitais. O que está sendo feito para evitar isso? Bom, Zé, primeiro queria dar boa noite a todos os telespectadores desse programa e agradecer o convite que me foi formulado. Bom, a primeira observação que eu gostaria de fazer para todos vocês é que, na realidade, quando nós falamos de 41 milhões de pessoas conectadas, nós talvez não estejamos sendo absolutamente precisos nessa informação. Porque a soma que foi apresentada agora há pouco totaliza acessos pela telefonia móvel, pelas redes móveis, e aí sim existe uma certa relação entre um acesso e uma pessoa, muito embora isso possa não ser verdadeiro sempre, como eu vou colocar daqui a pouco, mas existem também acessos feitos pelas redes fixas. E algo que é muito comum é cada um de nós, nas nossas casas, termos um acesso e algum tipo de rede sem fio dentro do nosso ambiente doméstico, dentro da nossa casa, ou até mesmo dentro da nossa empresa, e uma quantidade muito maior de pessoas estarem conectadas pelo mesmo acesso fixo, né? Vocês têm ideia de uma média de pessoas? Por exemplo, no jornal. O jornal, costuma-se dizer que o jornal é lido por 4 a 5 pessoas, dependendo do tipo de jornal, até mais. No caso da banda larga, você tem ideia de uma média de pessoas que usam esses acessos domiciliares? Os domicílios brasileiros, eles têm uma média de 3,5 a 3,7 pessoas por residência. E hoje, praticamente todas as residências no Brasil que se conectam às redes fixas, sejam acessos por fibras óticas, por cabos coaxiais das empresas de televisão por assinatura, ou por redes de telecomunicações fixas, as chamadas redes telefônicas, tem um modem de recepção desses sinais e uma distribuição sem fio no seu ambiente doméstico, né? Essa é uma prática absolutamente corriqueira, né?
Então, se nós imaginarmos que em cada uma dessas residências você tem em torno de 3,5 a 4 pessoas, você tem uma quantidade de pessoas conectadas um pouco maior. Porque as pessoas têm acesso ou através de pontos distintos ou através do mesmo ponto. Isso é válido também para os modems de terceira geração que são conectados a computadores, onde você pode ter a conexão diretamente ao computador ou você pode ter esse modem ligado à rede móvel, ligado a uma rede Wi-Fi, que também aí permitiria um número maior de conexões. Independentemente do número, ser 41 milhões de pessoas, ou 50, ou 60, ou 70, eu acho que o importante que nós temos possibilidade de comentar aqui é que esse programa de inclusão de pessoas através do acesso é um programa que tem crescido de uma forma bastante acelerada ao longo dos últimos meses, conforme foi apresentado aqui. E existe uma série de razões que podem explicar por que essa velocidade não é ainda maior, muito embora a velocidade seja muito grande. E eu acho que é isso que nós vamos fazer durante essa hora de programa aqui. Pode falar. Na verdade, eu queria reler os números, quer dizer, houve um crescimento. O programa está usando os números do Sinditele Brasil, mostrando que há 41 milhões de pessoas hoje no Brasil conectadas com banda larga. Mas se a gente abrir os números, a gente vai ver que a conexão da telefonia fixa, que eu acho que é onde a gente pode falar que há uma banda larga efetiva para o uso, para a necessidade, para a demanda que a gente imagina, que é de vídeo, de telemedicina, etc, etc, ainda está em 15 milhões, se eu não me engano. Pois é, esse número coloca o Brasil ainda numa posição atrás de qualquer outro país da América Latina, do ponto de vista de penetração. Como é que você avalia isso? Não é preocupante, Valente? Olha, o Brasil tem cerca de 57 milhões de domicílios urbanos. Talvez uma quantidade um pouquinho maior de domicílios urbanos e rurais. O que nós estamos dizendo, pela informação de acessos fixos, é que 1 em cada 4 municípios brasileiros tem acesso à banda larga. Agora, uma outra questão que eu acho que nós temos que colocar sobre a mesa dado que você tem uma penetração de 1 em cada 4, qual é a penetração de acesso de banda larga em domicílios com computador? Que essa talvez seja a avaliação mais adequada que precise ser feita. Conforme nós vamos provavelmente ter a oportunidade de falar no nosso programa aqui, existe uma série de componentes que contribuem para a inclusão das pessoas. Um desses componentes é exatamente o acesso, sem dúvida nenhuma.